Dizem que ser avó é ser mãe com açúcar. É amar sem as arestas da disciplina diária. É ter um colo que parece feito sob medida para os segredos e os sonhos da juventude. Eu acreditei nisso com todas as minhas forças. E por acreditar, derramei todo o açúcar do meu coração na vida da minha única neta, Laura. Construí para ela um mundo de afeto, de apoio incondicional e de sacrifícios silenciosos. Só não imaginava que ela usaria toda essa doçura que lhe dei para me servir uma xícara de um amargo e gelado descaso, me deixando na beira da estrada da sua nova vida, enquanto ela acelerava em direção ao horizonte no carro que eu mesma lhe dei. Meu nome é Norma, tenho 68 anos, e a minha vida, depois que meu Alberto se foi, girou em torno de duas coisas: as minhas aulas de história para o ensino fundamental, das quais me aposentei há alguns anos, e a minha neta, Laura. Ela não era apenas minha neta, era o meu projeto de amor, a minha segunda chance de maternidade, a luz que iluminou a casa depois que a viuvez me trouxe à sombra. Minha única filha, Silvia, casou-se e se mudou para o sul do país quando Laura tinha apenas 12 anos. Oportunidade de emprego para o marido, uma vida nova. Laura, muito apegada a mim e aos amigos da escola, sofreu muito com a ideia da mudança. E, numa decisão que selou nosso destino, eles concordaram em deixá-la morar comigo para que pudesse terminar os estudos em sua cidade natal. É melhor para ela, mãe. E a senhora não fica sozinha, Silvia me disse, numa ligação que foi uma mistura de alívio e culpa. A partir daquele dia, Laura se tornou minha filha de coração. A casa, antes silenciosa, voltou a ter o som de risadas, de música alta, de dramas adolescentes. Eu me tornei sua confidente, sua conselheira, sua motorista e sua cozinheira. Nossas noites de sexta-feira eram sagradas, pizza caseira e um filme antigo na televisão. Eu a ajudei com cada trabalho de história, com cada crise amorosa, com cada dúvida sobre o futuro. E ela, em troca, me dava a sua companhia, a sua juventude, a sensação de que eu ainda era necessária e amada. Quando ela passou no vestibular para fisioterapia, a nossa comemoração foi imensa. Eu, uma professora aposentada com uma vida financeira regrada, sabia que os custos seriam altos, mas o sonho dela era o meu. Usei parte das economias que Alberto e eu guardamos para a nossa velhice. Economias que eram para viagens que nunca fizemos, para uma reforma na cozinha que sempre adiamos, para garantir que ela não precisasse se preocupar com nada além dos estudos. Paguei seus livros, seus materiais, suas pequenas despesas. Cada centavo era um investimento no futuro dela. Os anos de faculdade passaram voando. Laura se tornou uma jovem mulher, inteligente e dedicada. E eu a observava florescer com um orgulho que mal cabia no peito. Mas, no último ano, algo começou a mudar. A turma de amigos da faculdade se tornou o centro do seu universo. As noites de pizza e filme foram sendo substituídas por happy hours e festas. As conversas profundas deram lugar a relatos apressados sobre seu dia. Eu entendia. Era natural. A juventude tem pressa, tem seus próprios códigos. Eu não queria ser uma avó possessiva. Dava-lhe espaço. Mas, no silêncio da casa, eu sentia a pontada da solidão e uma pequena premonição de que o meu papel em sua vida estava mudando de protagonista para coadjuvante. A formatura foi o ápice do meu orgulho. Vê-la de beca, segurando o diploma, o rosto radiante de felicidade. Senti que todo o meu esforço, cada centavo economizado, cada noite de preocupação, havia valido a pena. E num impulso de amor transbordante, eu quis lhe dar um presente que estivesse à altura daquela conquista. Um presente que simbolizasse sua nova vida, sua independência. Laura, minha neta, eu disse a ela, na festa de comemoração, a vovó quer te dar um presente de formatura. Um presente para te ajudar a começar essa nova jornada. Eu quero te dar um carro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me abraçou com uma força que quase me deixou sem ar. Vó, um carro? De verdade? Eu não acredito. É o melhor presente do mundo. Eu te amo tanto. A gente vai passear tanto juntas, viajar, conhecer lugares novos. Vai ser a nossa liberdade. A nossa liberdade. A frase dela selou o meu destino. Na semana seguinte, fomos à concessionária.
Meu coração de avó babona se derreteu ao vê-la escolher o modelo, um carro compacto e moderno, da cor que ela queria. A emoção dela era tão contagiante que eu mal prestei atenção na parte burocrática. Mas os fatos eram claros. Como recém-formada e sem histórico de crédito, Laura não conseguiria um financiamento. Eu, com meu nome limpo de uma vida inteira de contas pagas em dia, seria a titular. Dei uma entrada generosa, usando o restante das minhas economias, e assinei o contrato de financiamento em meu nome. O carro estaria no nome dela, mas a dívida e a responsabilidade legal seriam minhas. Naquele momento, pareceu um mero detalhe, uma formalidade em nome do amor. Sair da concessionária com ela ao volante foi um momento de pura alegria. Ela dirigia e ria, e eu, no banco do passageiro, sentia que havia cumprido minha missão. Eu havia dado a ela não apenas um carro, mas asas. As asas, no entanto, a levariam para longe de mim muito mais rápido do que eu imaginava. Na semana seguinte, a casa ficou cheia de telefonemas e cochichos. Laura passava horas no quarto, em ligações de vídeo com seus amigos. Eu ouvia trechos de conversas animadas. A pousada já está reservada. A gente leva o isopor com as bebidas. Vai ser a melhor viagem das nossas vidas. Eu sorria, achando que, a qualquer momento, ela viria me contar os detalhes do nosso primeiro passeio. Ela veio. Numa tarde de quinta-feira, entrou na cozinha onde eu preparava um bolo de fubá, seu favorito. Seu rosto tinha uma expressão de quem vai dar uma notícia que já sabe ser decepcionante. Vó, senta aqui um pouquinho. Preciso te contar uma coisa, ela disse. Sentei-me, o coração já pressentindo o que viria. Então, a galera da faculdade e a gente organizou uma viagem para comemorar a formatura. Vamos para a praia, passar o feriado prolongado, saímos amanhã bem cedo. Que maravilha, minha neta! Eu disse, tentando manter o entusiasmo. Para onde vamos? Preciso arrumar minha mala. A palavra vamos pairou no ar entre nós. O sorriso dela se tornou amarelo, sem graça. Então, vó, é que... Ela começou, sem conseguir me olhar nos olhos. É uma viagem só com a turma, sabe? Uma coisa mais de jovem. Muita festa, música alta. Acho que a senhora não ia curtir muito. Eu adoro praia, Laura. E posso ficar na pousada lendo um livro enquanto vocês vão para a festa. Argumentei, sentindo uma pontada de desespero. Eu sei, mas tem outra coisa, ela disse, e agora sua voz era quase um sussurro. O carro, ele já lotou. Vai eu, a Bia, o Pedrinho, a Gabi, e ainda tem as malas, a barraca de praia, o isopor. A gente fez as contas e... Foi mal, vó. De verdade, mas não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. A frase, dita com a casualidade de quem informa que o pão acabou, me atingiu como uma pedra. Olhei para a minha neta, a menina para quem eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida. O carro, o presente que simbolizava a nossa liberdade, o veículo que eu estava pagando, não tinha um pequeno espaço no banco de trás para mim. Para os amigos, para as malas, para o isopor de bebidas, havia espaço. Para a avó que tornou tudo aquilo possível, não. Eu me senti uma idiota. Uma velha tola e sentimental. A promessa de passear juntas, dita em meio às lágrimas de alegria na concessionária, não era mais do que uma frase de efeito, um recibo emocional para o presente que recebeu. Na primeira oportunidade, na primeira viagem, eu fui a primeira a ser cortada da lista. Eu não era uma companheira de viagem. Era um estorvo, um peso que não cabia na bagagem da sua nova vida independente. Eu entendo, consegui dizer. E a voz que saiu não parecia a minha. Era a voz de uma mulher muito, muito cansada. Ah, que bom que a senhora entendeu, vó, ela disse aliviada, claramente feliz por ter se livrado da conversa desconfortável. Eu prometo que, na volta, a gente marca um almoço, só nós duas. Ela me deu um beijo apressado na bochecha e saiu da cozinha, provavelmente para continuar os preparativos da viagem com os amigos. Fiquei ali, sentada, o cheiro do bolo de fubá no forno se tornando enjoativo. Olhei pela janela e vi meu reflexo no vidro. Vi uma senhora de 68 anos com rugas de preocupação e um olhar que, de repente, parecia ter perdido o brilho.
O açúcar da minha vida havia acabado. Na manhã seguinte, acordei com o som do portão se abrindo. Eram 5 da manhã. Espiei pela fresta da cortina. Lá estava o carro, o presente, com o porta-malas aberto, sendo abarrotado de mochilas e caixas térmicas. Os amigos de Laura riam alto, a excitação da viagem no ar. Laura, ao volante do seu novo carro, parecia a rainha do mundo. Ela não olhou para a minha janela, nem por um segundo. Apenas engatou a marcha e partiu, levando consigo a minha ingenuidade e o meu coração de avó. Voltei para a cama, mas não consegui mais dormir. O sol nasceu e a casa, antes preenchida pela presença dela, agora estava tomada por um silêncio esmagador. O silêncio da exclusão. Levantei-me e fui até a minha escrivaninha. Lá estava a pasta com os documentos do carro. Abri e olhei para o contrato de financiamento. O meu nome, Norma de Almeida, estava ali, claro e legível, no campo contratante, devedor principal. A responsabilidade era minha. A dívida era minha. O carro era meu, legalmente falando. O presente que eu dei não foi o carro em si, foi a confiança. E essa confiança havia sido atropelada e deixada para trás na estrada, junto comigo. A tristeza que eu sentia começou a se misturar com outra coisa. Uma indignação fria, uma clareza dura. Ela disse que não cabia mais ninguém no carro. Que interessante. Olhei para o contrato, para o valor da parcela mensal que sairia da minha aposentadoria pelos próximos 48 meses. Acabo de descobrir, sussurrei para a casa vazia, que no meu orçamento também não cabe mais uma parcela de ingratidão. Peguei o telefone. Disquei o número da central de atendimento do banco, aquele que estava em letras miúdas no rodapé do contrato. Esperei, ouvindo a música de espera, o coração agora batendo num ritmo firme e decidido. Financeira. Bom sucesso. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia, eu disse, a voz soando surpreendentemente forte. Meu nome é Norma de Almeida. Eu gostaria de informações sobre o cancelamento de um contrato de financiamento de veículo. A viagem de Laura estava apenas começando, mas a dela, eu sabia, teria um fim abrupto. E a minha verdadeira viagem de liberdade, estava prestes a começar. A voz do outro lado da linha, a do jovem atendente da financeira, era polida e cheia de roteiros ensaiados. Senhora Almeida, o cancelamento de um contrato de financiamento em andamento é um processo complexo. Envolve a quitação total do saldo devedor ou a devolução amigável do veículo, o que pode acarretar multas e taxas de rescisão. A senhora tem certeza de que deseja prosseguir? A antiga Norma teria hesitado. Teria se assustado com as palavras multas e complexo. Teria recuado, com medo de criar problemas. Mas a mulher que segurava o telefone naquela manhã de sexta-feira não era mais a antiga Norma. Meu jovem, eu disse, com uma clareza que o surpreendeu. Eu não estou interessada em uma devolução amigável. Eu quero quitar o financiamento, integralmente, hoje. Gostaria de saber o valor exato do saldo devedor para pagamento à vista. Houve um silêncio do outro lado, seguido pelo som de teclas sendo digitadas rapidamente. Ele estava fora do seu roteiro padrão. Um momento, senhora. Localizei o seu contrato. O saldo devedor para quitação hoje é de... Ele me disse o valor, uma quantia considerável que representava quase 2 anos da minha aposentadoria. Perfeito, respondi, sem pestanejar. Eu tenho uma aplicação em um fundo de investimentos no seu banco. Quero autorizar o resgate do valor necessário e a quitação imediata deste contrato. Qual é o procedimento? Ele, agora tratando-me com a deferência reservada aos clientes que falam de quitação à vista, me guiou pelo processo. Foram minutos de confirmação de dados, senhas e autorizações. Ao final, ele declarou: Parabéns, senhora Almeida. O seu financiamento do veículo foi quitado com sucesso. O gravame será baixado do sistema em até 24 horas. O carro agora é de sua propriedade plena, livre de qualquer ônus. Propriedade plena. A frase ressoou em meus ouvidos. O carro, que eu havia dado com o coração, agora era meu por direito, pela força da lei e do meu próprio dinheiro. O presente havia sido oficialmente desfeito. Só mais uma pergunta, meu jovem, eu disse antes de desligar. Com a quitação, o bem passa a ser legalmente meu, correto?
A nota fiscal e o registro podem ser emitidos em meu nome? Exatamente, senhora. A senhora é a única proprietária legal do veículo. Obrigada. O senhor foi muito prestativo. Desliguei o telefone e senti uma onda de poder e tristeza. Poder por ter retomado o controle. Tristeza por ter sido forçada a fazê-lo. Olhei para a foto de Alberto na estante. Ele sempre me disse: Norma, seu coração é grande demais. Cuidado para não deixarem que ele se torne um hotel, onde as pessoas entram, usam e vão embora sem pagar a conta. Pela primeira vez, eu estava cobrando a fatura. Meu segundo passo foi mais difícil, mas necessário. Eu precisava proteger não apenas a minha propriedade, mas a minha decisão. Liguei para a delegacia de polícia do meu bairro. Pedi para falar com o setor de registros de ocorrência. A voz do outro lado era de um policial, cansado e burocrático. Senhora, qual a ocorrência? Bom dia. Meu nome é Norma de Almeida. Eu gostaria de registrar uma ocorrência de apropriação indébita. A senhora foi roubada? Não exatamente. Eu sou a proprietária de um veículo e lhe dei a marca, o modelo e a placa. Eu emprestei o veículo para a minha neta, Laura de Almeida, para uso na cidade. No entanto, ela pegou o carro e viajou para outro estado, sem a minha autorização e contra a minha vontade expressa. Ela se recusa a retornar e não sei o seu paradeiro exato. Eu tenho todos os documentos que provam a minha propriedade e a quitação do bem. O policial anotou tudo. Isso é complicado, senhora. É um assunto de família. Eu sei que é, respondi, a voz firme. Mas apropriação indébita é crime, seja na família ou fora dela. Eu não quero que ela seja presa. Eu quero apenas que a polícia localize o meu veículo e o apreenda, para que eu possa reaver o que é meu. E quero que a minha neta seja formalmente intimada a prestar esclarecimentos. Ela precisa entender que atos têm consequências legais. Ele suspirou, mas registrou a ocorrência. Deu-me o número do boletim e disse que a informação seria inserida no Sistema Nacional. A partir daquele momento, o carro que Laura dirigia com seus amigos, ouvindo música alta a caminho da praia, era oficialmente um veículo procurado. O fim de semana que se seguiu foi de uma solidão calculada. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de vazio. Era um silêncio de retomada. Eu me movia pelos cômodos como uma rainha inspecionando seu território reconquistado. Arrumei o quarto de Laura, não com raiva, mas com uma tristeza cirúrgica. Dobrei suas roupas, guardei seus livros. E ao fazer isso, percebi o quanto ela já havia se distanciado de mim muito antes daquela viagem. Não havia mais vestígios da menina que eu criei, apenas da jovem mulher que via minha casa como um hotel conveniente e a mim, como a gerente. No sábado à tarde, decidi ligar para minha filha, Silvia. Eu precisava ouvir uma voz familiar, mas também queria testar as águas. Mãe, que bom que ligou! Como está? A Laura me disse que vocês iam viajar juntas, que a senhora ia finalmente conhecer aquela praia famosa. A facada. Laura não apenas havia me excluído. Ela havia mentido para a própria mãe, provavelmente para evitar um sermão ou um questionamento. Não, Silvia. Houve uma mudança de planos. A Laura foi com os amigos, respondi, a voz neutra. Ah, que pena. Mas é coisa de jovem, né, mãe? Eles gostam de andar em bando. Não fica chateada. O importante é que ela está se divertindo com o carrão que a senhora deu para ela. Ela merece depois de tanto estudo. Cada palavra de Silvia, dita na mais pura inocência, era um grão de sal na minha ferida. Ela não tinha culpa, mas a sua alienação, a sua distância, faziam parte do problema. Ela havia entregado a filha para eu criar e, com isso, também havia me entregado toda a carga de dor e de responsabilidade. É verdade, minha filha. Ela merece. E ela está prestes a receber exatamente o que merece, eu disse, e desliguei antes que Silvia pudesse questionar a estranheza no meu tom. Naquele momento, eu entendi que estava completamente sozinha nesta batalha. E isso, estranhamente, me deu mais força. Eu não devia satisfações a ninguém. Minha decisão era minha. E as consequências seriam arcadas por quem as merecia. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, Laura vivia o auge de sua curta e financiada liberdade. Eu via as fotos que ela postava nas redes sociais. Ela e os amigos na praia, sorrindo, fazendo poses.
Numa das fotos, ela estava debruçada sobre o capô do carro, meu carro, com a legenda: Estrada, Sol e a melhor companhia, ISO Liberdade. A ironia era tão ácida que me fez sorrir. A liberdade dela tinha 48 parcelas, ou melhor, tinha. A consequência chegou no domingo à tarde. Imaginei a cena com uma clareza cinematográfica. Eles deviam estar na pousada, se arrumando para a última noite de festa. A música, o riso, a sensação de invencibilidade que a juventude proporciona. E então, a batida na porta. Não uma batida amigável, uma batida oficial. 2 policiais militares, com suas fardas e suas expressões sérias, perguntando por Laura Vasconcelos de Almeida. O choque, a confusão, o medo. Senhora, este veículo, diria o policial, apontando para o meu carro estacionado na frente da pousada, consta no sistema com uma queixa de apropriação indébita. A proprietária, Norma de Almeida, registrou um boletim de ocorrência. Precisamos que a senhora e o veículo nos acompanhem até a delegacia para esclarecimentos. Imagino os amigos dela se afastando, como ratos abandonando um navio que começa a afundar. Imagino o rosto de Laura, passando do bronzeado da praia para o branco do pânico. A festa havia acabado. A ligação veio por volta das 6 da tarde. Era de um número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era de Laura, mas uma Laura que eu nunca havia ouvido. A voz era rasgada pelo choro, pelo medo, pela histeria. Vó, pelo amor de Deus, o que você fez? Boa tarde, Laura. Onde você está? Perguntei, com a calma de quem pergunta sobre o tempo. Onde eu estou? Eu estou numa delegacia de polícia, numa cidade que eu nem sei o nome. A polícia levou o carro. Eles disseram que você me denunciou. Estão falando de apropriação indébita. Isso é um engano, não é? Diz para eles que é um engano, vó. Pelo amor de Deus. Não há engano nenhum, Laura, respondi, e ouvi a respiração dela falhar do outro lado. O carro é meu. Eu o comprei. Eu o quitei. E você o pegou sem a minha permissão. Mentiu para mim e me deixou para trás para viajar com seus amigos. Na linguagem da lei, que você está aprendendo agora, isso tem um nome. Mas era o meu presente de formatura. Você me deu o carro. Ela gritou, a voz esganiçada. Não, Laura, eu não te dei o carro. Eu te dei a minha confiança. Eu te dei o meu amor, o meu sacrifício. E você usou tudo isso como se fosse um lixo. No momento em que você me disse com a maior naturalidade que não havia espaço para mim no carro que eu estava pagando, o presente foi revogado. O contrato de afeto foi quebrado. E eu, como a única e legítima proprietária do bem, decidi que não o queria mais em suas mãos. Mas o que eu vou fazer agora? Eu estou sozinha. Meus amigos foram embora. Eu estou numa delegacia, a quilômetros de casa. Vó, por favor, você tem que me ajudar. Liga para o delegado, desfaz essa queixa. A antiga Norma, a avó com açúcar, teria seu coração partido. Teria ligado, teria resolvido, teria ido até lá para salvar sua netinha. Mas aquela Norma estava morta. Ajudar, Laura? Claro que ajudo. Vou te dar uma excelente ajuda. Um conselho para a sua nova vida de adulta responsável, que começa hoje, eu disse, caminhando até a cozinha para colocar a água para o meu chá no fogo. A rodoviária dessa cidade, pelo que vi no mapa, fica a apenas 3 quarteirões da delegacia. Há um ônibus que sai para a nossa cidade às 10 da noite. Sugiro que você compre uma passagem. E sobre o seu depoimento, seja honesta. É um ótimo exercício. Diga ao delegado a verdade, que você mentiu para a sua avó, que a excluiu e que usou o bem dela de forma indevida. Assumir os próprios erros é o primeiro passo para o amadurecimento. Você está me dizendo para pegar um ônibus? A incredulidade na voz dela era quase palpável. Estou. É um meio de transporte excelente. Eu o usei por mais de 40 anos. Você vai sobreviver. Agora, se me der licença, Laura, a água para o meu chá está fervendo e eu não quero que ele perca o ponto. Tenha uma boa viagem de volta. E com a mesma serenidade com que cancelei o financiamento, eu desliguei o telefone. Deixei minha neta, a rainha da liberdade, sozinha em uma delegacia de polícia, com a dura e inédita tarefa de encontrar o próprio caminho de volta para casa. A viagem dela havia acabado. A minha estava apenas no começo.
Enquanto eu desligava o telefone e colocava da água para o meu chá, o universo de Laura, a centenas de quilômetros de distância, implodia. A imagem dela, sozinha numa delegacia de uma cidade estranha, com seus amigos desaparecendo como fumaça ao primeiro sinal de problema, não me trazia alegria. Trazia uma profunda e dolorosa sensação de dever cumprido. O amor, às vezes, precisa ser cirúrgico. E eu havia acabado de realizar uma amputação necessária para salvar o que restava do caráter da minha neta. O fim de semana que se seguiu foi um exercício de reocupação do meu próprio espaço. A casa, que por uma década fora o quartel-general da vida de Laura, agora voltava a ser apenas o meu lar. No sábado, fiz algo que não fazia há anos. Passei a manhã inteira reorganizando a estante de livros da sala. Tirei as pilhas de apostilas da faculdade de fisioterapia, os romances de fantasia que ela adorava e os coloquei em caixas. No lugar deles, trouxe de volta os meus tesouros. Os grandes livros de história com mapas e ilustrações, as biografias de mulheres que mudaram o mundo, os clássicos da literatura que li e reli ao longo da vida. A estante deixou de ser um reflexo da juventude dela e voltou a ser um espelho da minha alma. No domingo, recebi um telefonema de minha filha, Silvia. A voz dela era uma mistura de pânico e fúria. "Mãe, o que foi que a senhora fez? A Laura me ligou de uma rodoviária, chorando, dizendo que a senhora chamou a polícia para ela. Que história é essa? A senhora enlouqueceu?" Respirei fundo, sentada na minha poltrona, enquanto observava um beija-flor no meu jardim. "Bom dia para você também, minha filha." "Não, eu não enlouqueci. Eu apenas parei de ser tola. A sua filha, a quem confiei um bem de alto valor, usou-o para me humilhar e me abandonar. Eu tomei as medidas legais cabíveis para proteger o que é meu. Mas denunciar a própria neta à polícia, mãe, isso é desumano." "Desumano, Silvia?" retruquei, a calma na minha voz a desarmando. "Desumano é criar uma neta com todo o amor do mundo, sacrificar suas economias para lhe dar um presente que simboliza a liberdade, e ouvir dela que não há espaço para você nesse presente, porque as malas dos amigos são mais importantes. A polícia foi apenas a consequência. A causa foi o desrespeito dela. Mas ela é só uma menina, mãe. Foi uma bobagem, uma falta de consideração. Ela tem 22 anos, Silvia. É uma mulher formada. A falta de consideração dela tem outro nome: ingratidão. E a vida, às vezes, precisa nos ensinar as lições que os pais ou os avós foram brandos demais para ensinar. Ela precisava de uma viagem de volta para a realidade, e o ônibus é um excelente professor de humildade. Silvia ficou em silêncio do outro lado, sem argumentos. Ela sabia que eu estava certa. Ela havia terceirizado a criação da filha para mim, e com isso, também a parte mais difícil da educação. "Deixe-a aprender, Silvia", eu disse antes de desligar. "Será bom para ela." Laura chegou na segunda-feira à noite. Eu não a vi entrar. Ouvi a porta se abrir e se fechar suavemente, seguida pelo som de seus passos, subindo diretamente para o quarto. Ela não veio falar comigo, e eu não a procurei. O silêncio era a linguagem que ela havia escolhido, e eu a usaria para lhe ensinar sobre o peso da ausência. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um território de convivência silenciosa e tensa. Laura saía do quarto apenas para comer algo rápido na cozinha e voltava a se trancar. Seu rosto estava permanentemente emburrado, os olhos vermelhos de choro e raiva. Ela me tratava com a indiferença de uma estranha com quem se é forçado a dividir um teto. A humilhação que passou ainda não havia se transformado em arrependimento. Era apenas orgulho ferido. Eu, por minha vez, decidi que não viveria mais em função dela. Se ela não queria minha companhia, eu encontraria outras. Comecei um projeto que adiava há anos: organizar o arquivo histórico do meu bairro. Procurei a associação de moradores e me ofereci como voluntária. Eles, sabendo da minha formação como professora de história, me receberam de braços abertos. Meu novo escritório era uma pequena sala nos fundos da associação, cheia de caixas empoeiradas com fotos antigas, atas de reuniões de décadas passadas, jornais amarelados. Para mim, aquilo era o paraíso.
Passei a sair todas as manhãs, com minha bolsa e uma garrafa de água, como se estivesse indo para um emprego. E de fato, era. Era o emprego de reconstruir a mim mesma. Mergulhada naquelas memórias de papel, eu comecei a ver a minha própria vida com mais clareza. Vi fotos de outras famílias, de outras gerações, e entendi que os dramas humanos se repetem. A luta pelo sustento, os sonhos dos filhos, a ingratidão, o perdão. Minha história não era única, mas a forma como eu a concluiria, essa sim, seria uma escolha só minha. Fiz novas amizades. O presidente da associação, seu Osvaldo, um engenheiro aposentado, adorava ouvir minhas histórias sobre a fundação do bairro. Uma jovem estudante de arquivologia, a Clara, me ajudava na catalogação e nossas conversas eram uma troca fascinante entre gerações. Eu estava criando uma nova rede de afeto, uma que não era baseada em laços de sangue, mas em interesses e respeito mútuos. Minha vida estava se expandindo para além das paredes da minha casa. Laura, por outro lado, via seu mundo encolher. Sem o carro, ela dependia de ônibus para ir às suas entrevistas de emprego. O mercado de trabalho para uma recém-formada não era fácil. Ela chegava em casa todos os dias mais frustrada, mais cansada. A vida real, sem o patrocínio da avó, se mostrava dura e implacável. A primeira grande confrontação depois do seu retorno aconteceu cerca de 2 semanas depois. Eu havia recuperado o carro. Ele estava estacionado na minha garagem, limpo e em perfeito estado. Ela o via ali, todos os dias, como um troféu da sua própria imaturidade. Naquela noite, ela entrou na sala enquanto eu assistia a um documentário. Parou na minha frente, de braços cruzados. "Até quando você vai me torturar com isso, vó?" Ela perguntou, a voz carregada de ressentimento. "Eu não estou te torturando, Laura. Estou vivendo a minha vida. O carro está na garagem porque ele é meu, e é aqui que eu o guardo. Mas eu preciso dele. Eu tenho entrevistas. Como você espera que eu consiga um emprego decente se eu chego nos lugares parecendo uma indigente, depois de pegar 3 ônibus? Da mesma forma que milhões de pessoas conseguem, minha neta. Com esforço e perseverança. Eu fui para o meu trabalho voluntário de ônibus hoje. Não caíram os meus anéis." "Mas você não precisa. Você tem um carro parado na garagem e eu sou sua neta. Você não se importa com o meu futuro?" Levantei-me e desliguei a televisão. Olhei-a nos olhos. "Eu me importo tanto com o seu futuro, Laura, que estou lhe dando a lição mais valiosa que você poderia receber. A lição de que o mundo não se adapta às suas conveniências. É você quem precisa se adaptar a ele. O carro foi o símbolo do seu desrespeito por mim. E você só o terá de volta no dia em que me provar, com atitudes, não com palavras, que entendeu o que significa a palavra respeito. E o que eu preciso fazer então? Me ajoelhar e pedir perdão? Passar o resto da vida me desculpando por uma viagem idiota? Não, você precisa crescer. Precisa parar de se ver como a vítima e começar a assumir a responsabilidade por seus atos. Quando você entender que o problema não foi a viagem, mas a mentalidade que te levou a fazer aquela escolha, aí sim teremos algo para conversar." Ela bufou e saiu da sala, batendo a porta do quarto. A semente da reflexão ainda não havia germinado. A terra do seu orgulho era dura demais. Os dias se passaram. Laura conseguiu um emprego, numa clínica de reabilitação, longe de casa. A rotina dela se tornou exaustiva. Ela saía às 6 da manhã e voltava às 8 da noite. Eu via o cansaço em seu rosto, a frustração em seus ombros curvados, e aos poucos a raiva deu lugar a uma exaustão silenciosa. Numa sexta-feira à noite, chovia torrencialmente. Laura chegou em casa ensopada, tremendo de frio. Ela havia perdido o ônibus e teve que esperar quase 1 hora no ponto. Ela entrou, deixou a bolsa molhada cair no chão e simplesmente desabou a chorar ali mesmo, no meio da sala. Um choro de cansaço, de frustração, de quem não aguenta mais. Eu me aproximei em silêncio. Peguei uma toalha seca e coloquei sobre seus ombros. Fui à cozinha, preparei um copo de leite quente com chocolate, do jeito que ela gostava quando era criança. Entreguei a ela. Ela pegou a caneca com as mãos trêmulas e olhou para mim. E pela primeira vez, o que vi em seus olhos não foi raiva nem ressentimento. Foi um desamparo genuíno, uma vulnerabilidade que quebrou todas as suas defesas. "É tão difícil, vó", ela sussurrou,
a voz quebrada. Eu não sabia que era tão difícil. Eu sei, minha querida, eu sei, respondi, afagando seus cabelos molhados. Eu fui uma idiota, ela continuou, entre os soluços. Uma egoísta, uma ingrata. A senhora me deu tudo, me deu o seu tempo, o seu amor, o seu dinheiro. E eu joguei tudo fora por causa de uma festa na praia. Eu me sinto tão envergonhada. A senhora tinha todo o direito de me deixar naquela delegacia e nunca mais olhar na minha cara. Ela levantou o rosto, os olhos inundados de um arrependimento que, eu sabia, era verdadeiro. Me desculpa, vó. Por favor, me desculpa. Não pelo que eu perdi, mas por quem eu fui. Aquele era o momento que eu esperava. Aquele era o verdadeiro pedido de perdão. Não o pedido para reaver o carro, mas o pedido para reaver a si mesma. Abracei minha neta, que chorava convulsivamente em meu colo, como uma criança perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. A viagem de volta dela havia sido longa, cheia de obstáculos e de paradas dolorosas. Mas, naquela noite chuvosa, na sala da minha casa, eu senti que ela, finalmente, havia chegado ao seu destino. A ferida ainda estava ali, mas a infecção do orgulho havia sido curada. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a nossa história, talvez, pudesse ter um novo começo. A manhã seguinte, a confissão de Laura nasceu cinzenta e silenciosa. O choro da noite anterior havia lavado o ar, mas deixado para trás uma atmosfera de fragilidade, como a de um vaso de cristal que foi colado e que todos têm medo de tocar para não o quebrar novamente. Eu a encontrei na cozinha, já de pé, preparando um café com um ar de quem não dormiu. Seus olhos estavam inchados, mas sua postura era diferente. A raiva e o orgulho ferido haviam dado lugar a uma quietude resignada. "Bom dia, vó", ela disse, a voz baixa. "Bom dia, minha neta", respondi, sentando-me à mesa. Ficamos em silêncio enquanto o café coava, o único som no apartamento. Foi ela quem o quebrou. "Eu sei que um pedido de desculpas não apaga o que eu fiz", ela começou sem me olhar. "E eu não espero que a senhora me devolva o carro ou que tudo volte a ser como antes. Eu só quero saber o que eu faço agora." A pergunta era genuína. Era o pedido de direção de alguém que se descobriu completamente perdido. "O que você faz agora, Laura?", eu disse com calma. "É começar a construir a sua própria vida, com as suas próprias mãos. Você tem uma profissão, tem saúde, tem juventude. Você tem todas as ferramentas. Só precisa aprender a usá-las sem atalhos e sem esperar que os outros construam por você." "Mas e o carro, vó? Ele vai ficar parado na garagem?" "A senhora nem dirige tanto. O carro, por enquanto, fica exatamente onde está", eu a interrompi. "Ele deixou de ser um presente e se tornou um símbolo de uma confiança que foi quebrada. E a confiança, minha neta, não se ganha de volta com palavras. Se conquista com atitudes." "Que atitudes?", ela perguntou, finalmente me olhando, os olhos cheios de uma ânsia de provar que havia mudado. Pensei por um momento. Eu não queria puni-la. Queria educá-la. "Você vai continuar no seu emprego, vai continuar pegando seus ônibus, vai aprender o que custa cada centavo do seu salário. E se você realmente quiser aquele carro, se ele significa para você um símbolo de independência e não de status, você terá a chance de tê-lo. Mas não como um presente, como uma conquista." "Como assim?" "Eu quitei o financiamento. O carro me pertence. Eu vou te fazer uma proposta. Vou te vender o carro, pelo mesmo valor do saldo devedor que paguei. Mas você não vai me pagar com juros de banco. Vai me pagar com parcelas mensais que caibam no seu novo orçamento. E o mais importante, vai me pagar com respeito e responsabilidade. Cada parcela paga em dia, cada gesto seu de amadurecimento, será uma prestação para reconquistar a minha confiança. Quando a última parcela for paga, eu lhe entrego os documentos e a chave. Definitivamente." "O que me diz?" Ela me olhou atônita. Eu não estava lhe dando uma esmola, nem a estava punindo com o desprezo. Eu estava lhe oferecendo um caminho duro, longo, mas um caminho de dignidade. Eu aceito, vó", ela disse, a voz embargada. "Eu aceito." E assim começou a nossa nova jornada. Os meses que se seguiram foram uma lenta e delicada dança de reconstrução. Laura se agarrou ao seu emprego com unhas e dentes.
Eu a via sair de casa exausta e voltar ainda mais cansada, mas não havia mais reclamações. Havia uma determinação silenciosa em seu rosto. No final de cada mês, ela vinha até mim com um envelope. Dentro estava o dinheiro da parcela do carro. Ela nunca atrasou. E a cada entrega, a nossa conversa se tornava um pouco mais longa, um pouco menos formal. Este mês foi difícil, vó. Tive que comprar um jaleco novo e quase não sobrou dinheiro. Faz parte, minha filha. A vida é feita de escolhas. Enquanto ela lutava sua batalha no mundo real, eu me aprofundava no meu. Meu trabalho voluntário no arquivo histórico se tornou a grande paixão da minha vida. Eu passava as manhãs imersa em fotografias e documentos, resgatando a memória da nossa cidade. Dr. Afonso e eu nos tornamos grandes amigos, confidentes. Ele me contava sobre suas pesquisas, eu lhe contava sobre os progressos de Laura. Você é uma mulher sábia, Norma, ele me disse um dia. Está ensinando a ela uma lição muito mais valiosa do que um carro. Aos poucos, Laura começou a trazer pequenos gestos de volta para casa. Um pão doce da padaria perto do trabalho dela, que ela sabia que eu gostava. Uma ajuda para carregar minhas compras do mercado. E, o mais importante, ela começou a se interessar pela minha vida. Como foi o seu dia no arquivo, vó? Descobriu alguma história interessante hoje? Aquelas perguntas, tão simples, eram como bálsamo para o meu coração. Ela não estava mais apenas orbitando em torno de suas próprias necessidades. Estava me enxergando como uma pessoa, com uma vida e interesses que iam além de ser a sua avó. Nossas noites de sexta-feira voltaram, mas de forma diferente. Em vez de eu preparar tudo, ela chegava do trabalho cansada, mas trazia uma pizza de um lugar simples do bairro. Hoje a janta é por minha conta, vó, ela dizia. E nós comíamos juntas, conversando sobre o nosso dia, como duas amigas. 6 meses depois do nosso acordo, ela chegou em casa com uma expressão diferente. Uma expressão de orgulho. Vó, eu queria te mostrar uma coisa, ela disse, me entregando seu extrato bancário. Eu consegui economizar um pouco de dinheiro este mês. Pela primeira vez na vida, eu tenho uma pequena reserva de emergência que é só minha. Olhei para aquele extrato, para aquele saldo pequeno, mas suado, e senti um orgulho imenso. Era mais valioso do que todo o dinheiro que eu já havia lhe dado. Parabéns, minha neta. Este é o começo da sua verdadeira liberdade. A reconstrução da nossa confiança culminou quase 1 ano depois do incidente. Era um sábado ensolarado. Laura me chamou para ir com ela à concessionária. O carro precisava de uma revisão. Fomos juntas. Enquanto esperávamos, ela se virou para mim, séria. Vó, mês que vem é a última parcela do nosso acordo. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que o carro será meu, mas eu não quero mais que ele seja um símbolo da minha vergonha. Eu quero que ele seja um símbolo da nossa nova história. Eu queria saber se a senhora aceitaria fazer a primeira viagem nele comigo. Uma viagem de verdade. Só nós duas. Para aquela praia que a gente nunca foi. Eu a olhei. A menina mimada havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher, com os olhos brilhando de uma sinceridade que eu não via há anos. Eu adoraria, Laura. Adoraria. No dia em que ela me entregou o último envelope com o dinheiro, eu a fiz se sentar à mesa da sala. Laura, você cumpriu a sua parte do acordo, com honra e com muito esforço. Eu estou imensamente orgulhosa de você, eu disse. Peguei todos os envelopes que ela havia me dado ao longo do ano que eu guardara intactos em uma gaveta. Coloquei-os sobre a mesa, na frente dela. Vó, o que é isso? Isso, minha neta, é seu. Este dinheiro nunca foi para mim. A dívida que você precisava pagar não era financeira. Era uma dívida de caráter. E você a quitou. Este dinheiro é o seu fundo de independência. A prova de que você é capaz. Use-o para dar entrada no seu próprio apartamento, para fazer uma especialização, para construir o seu futuro. Ele é seu, conquistado com o suor do seu trabalho. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria e gratidão. Ela entendeu a profundidade da lição. Então, peguei na minha bolsa um pequeno chaveiro que eu havia comprado. Nele estava a chave reserva do carro. Entreguei a ela. Agora sim, Laura, este carro é um presente. Não um presente da poupança da sua avó, mas um presente que você deu a si mesma,
com o seu esforço, a sua humildade e o seu amadurecimento. Agora, você o merece. Na semana seguinte, nós duas pegamos a estrada. O sol da manhã entrava pela janela do carro. Laura dirigia, com um sorriso sereno no rosto. Eu, no banco do passageiro, olhava para a paisagem e para ela e sentia uma paz infinita. O assento que antes estava vazio, agora estava preenchido, não por obrigação, mas por escolha, por amor e por um respeito reconquistado. Meu nome é Norma, e eu aprendi que os melhores presentes que podemos dar não são objetos, mas lições. Aprendi que o amor verdadeiro, especialmente o de avó, às vezes precisa ser firme e dizer não, para que o outro tenha a chance de aprender a dizer sim para si mesmo. Eu não perdi uma neta naquele dia em que ela me deixou para trás. Eu a forcei a entrar numa longa viagem de volta, e no final do caminho eu ganhei de presente uma mulher incrível. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.